Os números estão presentes no nosso dia a dia e a todo momento precisamos deles. Seja para acessar um dispositivo eletrônico tipo um celular, em que precisamos, às vezes, digitar uma senha numérica ou até mesmo usar um cartão de crédito. Às vezes, a gente também precisa lembrar dos números de inscrições dos nossos documentos pessoais. Existe uma parte da matemática que é a análise combinatória, que conta o número de possibilidades usando operações matemáticas. Já pensou se você esquece a numeração de controle do seu CPF? A numeração de controle é aquela formada pelos dois últimos dígitos. Dígitos no sistema decimal, nós temos 10 possibilidades. Como ali a numeração de controle é formada por dois dígitos, para cada dígito temos 10 possibilidades. Então, 10 vezes 10, teríamos aí 100 possibilidades para você adivinhar a numeração do seu CPF. Você quer aprender mais sobre análise combinatória? Então assista o nosso vídeo, que a nossa aula agora é sobre isso. Vamos começar pelos conectivos I e OU. Digamos que você quer ir de Recife para São Paulo, passando por Salvador. E de Recife para Salvador existem 3 estradas. E de Salvador para São Paulo existem 2 estradas. Observa que para cada estrada de Recife a Salvador existem 2 possibilidades. Então, 3 vezes 2, 6 maneiras para ir de Recife para São Paulo, passando por Salvador. Mas, se você quer ir de Recife para São Paulo direto, e existem 2 opções aéreas e 3 opções terrestres. Então, quantas maneiras você tem? 3 terrestres com 2 aéreas vai dar 5 maneiras. E quando é que a gente multiplica? Quando é que a gente soma? Para você saber isso, você tem que observar o conectivo. Vê que o conectivo, no primeiro caso, foi I. Você precisa pegar uma estrada de Recife para Salvador e uma estrada de Salvador para São Paulo. Já no segundo caso, o conectivo foi OU. Você precisou pegar uma opção terrestre ou uma opção aérea para atingir o seu objetivo. Enfim, se nós temos 2 conjuntos A e B disjuntos, conjuntos disjuntos são aqueles que não têm elementos em comum. E se nós quisermos escolher um elemento de A ou um elemento de B, existe P mais Q maneiras, porque o conectivo é U. Mas se nós queremos escolher um elemento de A e em seguida um elemento de B, nós vamos ter P vezes Q maneiras, porque aí o conectivo é I. Então não esqueça que se o conectivo for OU, é o princípio aditivo, você soma as possibilidades. Quando o conectivo for I, é o princípio multiplicativo, que você multiplica as possibilidades. Esse princípio multiplicativo é também chamado de princípio fundamental da contagem, o PFC. Observa agora, uma lanchonete oferece pão, um sanduíche aí que tem 4 opções de pão, tem 3 opções de queijo e 2 opções de molho. E você quer saber de quantas maneiras você pode montar o seu sanduíche, que ele tem um pão, um tipo de queijo e um tipo de molho. Vê que o conectivo é I. Então você vai fazer 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24 possibilidades. Se nessa mesma lanchonete você tivesse sorvete, e o sorvete aí você tinha 4 opções de sabores e 2 opções de calda. E você quer formar um sorvete com um sabor e uma calda. Mais uma vez, o conectivo foi I. Então, você vai ter 4 vezes 2, 8 maneiras. Mas, se nessa mesma
lanchonete, eu já vi que eu tenho 24 opções de montar o meu sanduíche e 8 opções de montar o meu sorvete. E se eu, por acaso, quisesse escolher um sanduíche ou um sorvete, o conectivo é ou, é o princípio aditivo. Então você deve fazer 24 mais 8, que vamos ter 32 opções. Então não esqueça dessa importância dos conectivos, que quando o conectivo for i é o princípio multiplicativo e quando o conectivo for ou é o princípio aditivo. Agora vamos praticar isso aí nos exercícios. Vamos para a nossa primeira questão de análise combinatória. Para ir da cidade A até uma cidade B, existem dois percursos, passando pela cidade C ou passando pela cidade D. Os caminhos possíveis estão indicados no esquema abaixo. Quantas são as possibilidades de sair da cidade A e chegar à cidade B? Observa que pelo enunciado a gente tem aí dois percursos diferentes, saindo de A indo por C e saindo de A indo por D. Então, você observa pelo esquema que nós temos os percursos ACB ou ADB. Pessoal, lembra que esse ou vai ser importante, é o conectivo que está associado ao princípio aditivo. E você agora vai contar quantas possibilidades você tem no percurso ACB. Para cada 3 de A para C, você tem 5 de C para B. Então vão ser 3 vezes 5. E para cada 5 de A para D, você tem 2 de D para B. Então você vai ter 5 vezes 2. Então vamos ter 15 mais 10. 25 possibilidades é a resposta. Observa aqui que usamos no percurso ACB o conectivo I. E no percurso ADB também o conectivo I. Aí a necessidade de se multiplicar essas possibilidades. E os dois percursos ACB ou ADB, o conectivo é ou, somamos essas possibilidades. Já na segunda questão, ele diz: usando as letras do conjunto A, B, C, D, F, G, H, I, J, são 10 letras, quantas senhas de 4 letras podem ser formadas? De modo que duas letras adjacentes, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes. O que é que a gente tem aí? As senhas, nas senhas, as letras vizinhas são necessariamente diferentes. Elas não podem ser iguais. Então, eu vou pegar aqui uma senha formada por 4 letras e vou escolher uma letra para a primeira posição da senha. Existem 10 letras, então temos 10 possibilidades para essa primeira. Já para a segunda, nós temos 9. Por quê? Porque não pode ser igual à primeira. E a terceira casa da senha? A terceira letra da senha? Quantas possibilidades nós temos? Você vê que a terceira ela só não pode ser igual à segunda. Ela pode ser igual à primeira, porque a primeira não é vizinha, não é adjacente à terceira. Então você tem aí somente uma possibilidade a menos, que é a possibilidade que está na segunda casa. Então a gente tem 9 possibilidades. Se você pensou que era 8, para 8, o raciocínio que a gente teria que ter era que todas as letras fossem diferentes. Mas não são todas as letras diferentes da senha. São as letras vizinhas. E a terceira só não pode ser igual à segunda. E a quarta? Segue o mesmo raciocínio. A quarta pode ser igual à primeira? Pode. A quarta pode ser igual à segunda? Pode. Porque a primeira e a segunda não são vizinhas à quarta. Mas ela só não pode ser igual à terceira. Então ela só não pode uma possibilidade das 10. Então, também temos aí 9 possibilidades. Fazendo esse produto,
vamos encontrar 7.290, cuja resposta está na letra A. E agora, uma terceira questão, uma questão importante, que foi da prova de Matemática e Suas Tecnologias do Enem, que fala que o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, o azul, o amarelo e o verde, e o vermelho. Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde agora, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é o cheio, o quadrado cheio, enquanto o branco é o quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados aos símbolos que identificam cores, significando se essas são claras ou escuras. Ou seja, a gente tem o azul normal, o azul claro e o azul escuro. Cada cor que a gente obter, seja ela primária ou secundária, nós vamos ter 3 tonalidades: a normal, a clara e a escura. Então, de acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Vamos à resolução. Esse aí é o sistema que é utilizado para as pessoas daltônicas usarem esses símbolos para identificarem as cores. Então a gente vê o seguinte: cores primárias nós temos 3, azul, amarelo e vermelho. E a combinação de duas dessas, a gente vai ter a cor secundária. Então a gente vai ter azul e amarelo, azul e vermelho e amarelo e vermelho. Temos mais 3 cores secundárias. Então já temos um total de 6 cores. Mas cada uma dessas cores, elas têm 3 tonalidades. Existe o azul normal, existe o azul combinado com o símbolo branco, que é o azul claro, e o azul combinado com o símbolo escuro, o preto, que é o azul escuro. Então a gente vai contar, de acordo com essas tonalidades, multiplicar o número de cores obtidas por 3. Então, como é que a gente fica com a nossa conta aí? A gente tem 3 primárias, 3 normais, 6 cores. Devemos multiplicar por 3 pelas tonalidades, normal, clara e escura. E somar as outras duas, que é o preto e o branco. Então, a gente vai ter 6 cores, sendo 3 primárias e 3 secundárias. Multiplicado por 3 para ter as tonalidades de cada uma, a gente vai ter 18. Com o branco e o preto, vamos ter um total de 20 cores, cuja resposta está na letra C. A próxima questão diz o seguinte, que Alice não se recorda da senha que definiu no computador. Sabe apenas que é constituída por 4 letras seguidas, com pelo menos uma consoante. Se considerarmos o alfabeto com 23 letras, e como não há diferença do uso de maiúsculas ou minúsculas, quantos códigos dessa forma é possível compor? Observe o seguinte, que a senha de Alice, ela é formada aí por 4 letras. Então, o total de letras aí, o total de códigos, o total de senhas possíveis, poderia ser 23 vezes 23 vezes 23 vezes 23, que daria 23 a quarta. Mas ele não quer aqueles códigos que só têm vogais, tem que ter pelo menos uma consoante. Então, não quero os códigos só com vogais. Como existem 5 vogais no nosso alfabeto, A, E, I, O, U, as senhas que possuem apenas vogais vão ser contadas da seguinte forma: 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5 a quarta. Então, se do total de códigos a gente retira aqueles códigos que só têm vogais, a gente vai ficar com aqueles códigos que têm pelo menos uma consoante, que vai dar 23 a quarta, que é o total de códigos, menos 5 a quarta, que é o total de códigos só com vogais.
Então aqui tem pelo menos uma consoante, cuja resposta é a letra D. Agora, uma questão do Enem, da prova de Matemática e suas tecnologias de 2012, que o diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, ou seja, os 280 alunos. E cada vez que um aluno sorteado, ele dá a sua resposta. E a resposta deve ser sempre diferente das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Observa o seguinte: para escolher o objeto, nós temos aí 6 possibilidades. Para escolher o personagem, nós temos 5 possibilidades. E para escolher o cômodo, 9 possibilidades. Fazendo o produto, usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo nessa situação, a gente tem 270 respostas possíveis de um objeto, um personagem e um cômodo. Como temos 280 alunos, nós temos mais alunos do que o número de respostas. Se a gente tem 10 alunos a mais do que o número de respostas, com certeza o diretor sabia porque o número de alunos é maior do que o número de respostas. Então, todas as respostas serão contempladas, cuja resposta está na letra A. Gostou da aula? Então curte nosso vídeo. Aproveita e se inscreve no nosso canal Ajuda Enem. Deixa também aqui, nessa barra de comentários, a sua sugestão, a sua crítica ou até mesmo a sua dúvida, que nós estamos aqui para te ajudar. Lembra também que na descrição desse vídeo existe uma lista de exercícios com gabaritos. A maioria são questões do próprio Enem, para você praticar e aprofundar os seus conhecimentos. Bons estudos para você!